impede Deus de ouvir a nossa oração? O que impede Deus de ouvir a nossa oração? Primeira coisa já que a gente tem que aprender já, aproveitando a oportunidade nesse estudo. Quando nós lemos e encontramos na Bíblia algum versículo, alguma palavra, aonde mostra que Deus ele não vai ouvir as nossas orações, não é no sentido que Deus ele não vai estar ouvindo. É claro que Deus ouve tudo. Qualquer oração que a gente fizer, Deus ele vai estar ouvindo. Porém, quando a Bíblia fala que Deus não vai ouvir as nossas orações, ou Deus ele fica impedido de ouvir as nossas orações, não é no sentido de ouvir, mas sim no sentido de atender aquilo que a gente está falando com Ele em oração. Então, ouvir as nossas orações, ouvir o nosso clamor, é lógico que com certeza Deus ele sempre ouve. Até porque a Bíblia fala que antes da gente clamar, antes da gente abrir a nossa boca, Deus ele já sabe o que está no nosso coração. Mas é óbvio que quando nós vemos na palavra de Deus que Ele não vai estar atendendo a nossa oração, é o sentido de ouvir, de não atender. Amém? Em nome de Jesus. Então, irmãos, a lista, a gente poderia tirar 2 ou 3 segundas-feiras para falar sobre as coisas que impedem nós de termos a nossa oração atendida, de termos a nossa oração recebida por Deus. Vamos já iniciar, abra sua Bíblia em nome de Jesus, no livro de Mateus, capítulo de número 13. Louvado seja o nome de Jesus, amém? Enquanto nós estamos aprendendo, estudando, você pode ficar à vontade para glorificar o nome do Senhor, amém? Livro de Mateus, capítulo 13, versículo 58. Quem trouxe caderno, quem trouxe, para poder estar anotando, faça isso. Em nome de Jesus. Livro de Mateus, capítulo 13 e versículo 58. Você pode já anotar. A primeira coisa, isso, irmãos, preste atenção, não é em ordem. Não é que isso é o principal impedimento da oração. Amém, irmãos? Irmãs? Isso não é o principal. A gente não vai falar uma escala de prioridade, o que atrapalha mais, o que atrapalha menos. Não. A gente vai falar em ordem aqui, mas todos esses que a gente vai citar ao longo desse estudo atrapalha, impede Deus de receber a nossa oração, ou seja, de atender a nossa oração. Mateus capítulo 13, versículo 58. Louvado seja Deus. Abra sua Bíblia, em nome de Jesus, acompanhe aí comigo na Bíblia, mantenha ela aberta. Mateus capítulo 13, e o verso de número 58, para a glória de Deus. Vamos ler, irmãos, em nome de Jesus, primeiro livro do Novo Testamento, e diz assim a palavra do Senhor: E não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Primeira coisa que a gente pode destacar de maneira negativa, dentre as muitas incluídas no pacote, uma delas que impede Deus de receber, de atender a nossa oração é a incredulidade. Como Deus pode atender a nossa oração se a gente é incrédulo no que se diz respeito à pessoa de Deus, no que se diz respeito ao ser de Deus? Como que a gente pode analisar, de dobrar os joelhos, falar com o Senhor, mas a gente está expressando palavras, falando com Ele, de certa forma em oração, mas no nosso coração a gente não consegue acreditar que aquilo que a gente está pedindo, aquilo que a gente está apresentando a Deus em oração, Ele não vai ser talvez capaz de responder. A Bíblia nos fala nesta passagem que ele foi impedido, não operou ali muitas maravilhas, não operou muitos milagres, por causa da incredulidade do povo. Eu vou dar um exemplo para os irmãos. Suponhamos que eu, no caso, eu tenho uma causa
na justiça. E aí eu vou e contrato um advogado. Contrato um advogado, explico a situação para ele direitinho. Aí passa um pouco de tempo, eu vou, procuro ele e falo assim, não precisa não, porque eu não sei, será que você vai conseguir? Será que vai dar certo? Será que você vai conseguir fazer com que eu venha ganhar essa causa? Será que você vai ter recurso para oferecer e apresentar diante do juiz para essa minha causa? Uma lógica óbvia é que esse advogado ele vai chegar para mim e vai falar assim, então procura outra pessoa. Se você não acredita e não confia no meu trabalho, você está me procurando para quê? Qual é o motivo da sua procura? Você chega e leva o seu carro, por exemplo, no mecânico e fala assim, o carro está com isso. Explica a situação aparente para ele. Só que você não dá um voto de confiança que ele vai conseguir solucionar o problema do seu carro. Que inspiração e que otimismo aquele mecânico vai ter, de certa forma, para querer arrumar o seu carro. Ele vai talvez chegar para você e falar assim, vai procurar outro mecânico. Se você não confia no meu serviço, então não adianta. Com Deus, espiritualmente falando, é da mesma forma. Uma coisa que impede Deus de atender a nossa oração, não de ouvir, mas de atender a nossa oração, é a incredulidade. Então, todas as vezes, irmãos e irmãs, que formos dobrar o joelho para orar ao Senhor, para clamar ao Senhor, tenha convicção de que Deus ele é poderoso. E aquilo que você for apresentar diante da presença dele, ele é poderoso e fiel para cumprir segundo a vontade dele, não a nossa. Daqui a pouco a gente já chega nessa parte também. Abra sua Bíblia no livro de Hebreus. Hebreus capítulo 3. Louvado seja o nome do Senhor. Hebreus capítulo de número 3. Glórias a Deus, vamos exercitar bastante em nome de Jesus. Hebreus capítulo de número 3. Glórias ao nome do Senhor. Hebreus capítulo de número 3. Lembrando aos irmãos e às irmãs que, com a permissão do Senhor, semana que vem vai ser o penúltimo dia desse tema oração. E semana que vem, permitindo o Senhor, a gente vai falar sobre os tipos de oração. Amém? Em nome de Jesus. E Deus vai dar graça para a gente aprender um pouco mais dentro da sua palavra. Hebreus capítulo 3, versículo 19. Hebreus capítulo 3 e o versículo de número 19. Vamos ler então? E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Capítulo 4, para a gente só dar uma sequência. Temamos, pois, que porventura deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fique para trás, porque também a nós foram pregadas boas novas como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturado com fé aqueles que o ouviram, ou naqueles que o ouviram. Em outras palavras, quando a Bíblia fala de incredulidade, no que se diz respeito à oração também, como que a gente pode confiar que a nossa oração vai ser atendida e recebida pelo Senhor, se antes desse processo a gente não consegue acreditar nem na própria palavra de Deus? Se a gente entende que a gente aprendeu e cada dia mais aprende, e hoje até um dia desses, a gente aprende pela palavra que é uma ordenança, que é um mandamento a gente orar ao Senhor, mas se a gente não confia na palavra de Deus, naturalmente a gente não confia no poder da oração, porque nós sabemos que a oração tem poder por causa da palavra. Se nós não confiamos e não damos credibilidade na palavra, naturalmente,
quando nós orarmos, nós também não vamos crer. A incredulidade vai tomar conta. Porque talvez por causa do tempo de espera entre a oração e o Senhor atender, aí vem a incredulidade. E isso é uma das coisas que impede Deus de atender, de responder a nossa oração. Tiago capítulo 1. Abra sua Bíblia. Tiago capítulo 1. Está bem pertinho aí de Hebreus. Mais precisamente o próximo livro. Depois de Hebreus está Tiago. Capítulo de número 1. Lembrando que a gente está falando de incredulidade. E a gente pode citar um outro nome para isso. Dúvida. Que de certa forma é a mesma coisa. Dúvida e incredulidade é um dos fatores que impede Deus de atender e de ouvir a nossa oração. Tiago capítulo 1, versículos 6 e 7, que a gente vai meditar, em nome de Jesus. Tiago capítulo 1, versículos 6 e 7. Todos já encontraram? Digam amém. Amém, Jesus. Diz assim: porém com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Esse versículo que a gente leu, tanto o 6 como principalmente o 7, de certa forma ele nem precisava de explicação, né? Porque o versículo por si só ele já se explica. O versículo 6 diz assim, peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Quando a Bíblia fala, por exemplo, no versículo 6, que é levado como a onda do mar, é o tipo daquela pessoa que ora ele crê naquilo que ele pede ao Senhor, que Deus pode atender, ora ele não crê. Em outras palavras, semelhante à onda do mar, ele não tem firmeza, ele não tem convicção de quando ele ora que Deus ele pode atender. Porque a Bíblia fala, peça com fé, sem duvidar. O que é fé? O que é fé? O que é fé? Vou resumir de uma maneira muito clara. A Bíblia explica, lógico, o que é fé. Mas o que é fé? Na oração, aplicada à oração, é você dobrar o joelho, você, na lógica natural e humana, você não conseguir enxergar a saída. Mas a fé te faz entender que o Deus que você está clamando, ele pode abrir porta aonde não tem porta. Isso é fé. Orar sem fé não adianta. É exatamente isso. É você orar na lógica, não tendo saída nenhuma, não tendo recurso nenhum. Mas o Deus a qual você clama, pela fé você sabe que Ele é poderoso para abrir caminhos, para abrir saídas, para abrir portas, para abrir novos horizontes. Isso é uma oração sem duvidar. Porque talvez a pergunta que fica é, mas o que eu faço? Faz o contrário de tudo isso que a gente deu até agora. Quando você dobrar o joelho, primeira coisa que você tem que ter consciência, que você está não diante de um homem falho, não diante de alguém que é impossibilitado de te abençoar, mas você vai estar perante alguém que é poderoso, que tem o controle de todas as coisas. Porque no versículo 7 diz assim, não pense tal homem, lógico que quando a Bíblia fala tal homem, inclui as mulheres, é só a forma escrita da Bíblia, mas sempre quando você lê homem, na maioria das vezes dos versículos, fala-se, obviamente, homem e mulher, não generalizando sexo. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Não é que Deus não quer fazer,
é porque a incredulidade é um impedimento. A dúvida é um impedimento. Em outras palavras, talvez alguém possa dizer assim, mas Deus, ele é onipotente, Deus conhece o seu coração, mas é esse o grande motivo, porque há coisas que Deus ele faz, há coisas que nós temos que fazer, e uma delas é pedir com fé, sem duvidar. Isso tem que partir de nós. Essa barreira chamada dúvida e incredulidade, essa barreira ela só é lançada no chão por nós, não por Deus. É óbvio que a Bíblia ensina que a gente pode orar ao Senhor para Ele nos ajudar na nossa pouca fé, na nossa incredulidade. E como que a gente pode ter a nossa fé exercitada? Aqui, ó. De modo que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quanto mais você medita na palavra do Senhor, mais a sua fé é acrescentada. Fé, em primeiro lugar, não se adquire orando, se adquire lendo a palavra de Deus, ouvindo a palavra do Senhor. E logicamente você pode ter o seu momento de oração, pedir auxílio ao Espírito Santo para ele te ajudar a arrancar a dúvida e a incredulidade do seu coração. Mas só que quando você exercita, no caso de meditar e de ouvir a palavra de Deus, naturalmente a sua fé é estimulada, é aumentada, é elevada. Por isso que sempre que a gente tem condição de vir à casa do Senhor, sempre que a gente tem condição de ouvir uma pregação da palavra de Deus, sempre que a gente tem a condição de meditar na palavra do Senhor, isso chama-se também, em outras palavras, exercício de fé. E isso vai refletir quando a gente orar. Porque vamos supor um exemplo para os irmãos entenderem. Está passando por um mar. Pela palavra você entende o quê? Se Deus abrir o mar para o povo passar, Deus pode fazer na minha vida, porque Deus não mudou. Porventura as águas não se abram, Deus ainda assim é poderoso para mim fazer passar por cima. Estou diante de uma tempestade, o barco está indo para lá e para cá, mas pela palavra eu aprendi e entendi que se Jesus estiver no barco, o barco não afunda diante daquela tempestade. Isso é fé. E aí você reflete isso na oração. Amém? Vamos abrir a Bíblia em Isaías. Exatamente. Quando a gente fala, irmãos, de palavra, logicamente que a palavra é o centro principal, é a base principal. Mas, por exemplo, testemunho também edifica a nossa fé. Tanto é que os irmãos podem ver que quando alguém vem contar um testemunho, na maioria das vezes, salta da igreja e fala assim, irmãos, eu quero contar um testemunho para edificação da fé dos irmãos. Vamos supor um exemplo. Suponhamos que eu tenho uma determinada doença incurável e Deus foi e me curou. Aí na igreja tem pessoas também não com a mesma doença, mas com doenças incuráveis também. Eu conto um testemunho, logo a pessoa vai assimilar o quê? Se Deus curou ele, que tinha uma enfermidade incurável, por que Deus o pode fazer na minha vida? Glória a Deus. Entendeu? Isaías 59, em nome de Jesus. Isaías 59. Isaías vai até 66. Isaías 59. Esse que a gente vai falar, eu ia deixar por último, mas às vezes não dá tempo, então a gente já vai falar de uma vez. Esse não é que é o principal, mas esse afeta tanto a vida de oração como a vida com Deus de um modo geral. Isaías 59. Como diz o Eliel, corre o seu olho lá para o versículo 12. Louvado seja Deus. E quem estiver anotando, marca aí, escreve aí. Isaías 59, versículo 12. E o que eu anoto aí? Vamos ler? Aí a gente vai entender. Podemos ler, irmãos?
Glória a Deus. Porque as nossas transgressões se multiplicaram perante ti, e os nossos pecados testificam contra nós, porque as nossas transgressões estão conosco, e conhecemos a nossa iniquidade. O que impede Deus de atender e ouvir as nossas orações? Pecados não confessados. Deixar de pecar é impossível. Mas o fato de pecar e não se consertar em cima daquele pecado, daquele delito, isso impede Deus de atender as nossas orações. Só que esse não é só o problema de Deus atender ou não atender as nossas orações. Isso prejudica a nossa vida com Deus. Isso prejudica a nossa vida, a nossa caminhada diante da presença do Senhor. Porque as nossas transgressões se multiplicaram perante ti, e os nossos pecados testificam contra nós. Em outras palavras, é como se o pecado chegasse diante de Deus e falasse assim, ele pode até clamar, mas ele não tem moral nenhuma para pedir nada para o Senhor. Porque a Bíblia fala que as nossas transgressões fazem divisão entre nós e o Senhor. Se você está dividido com Deus, como Deus pode ouvir a sua oração? Como Deus pode ouvir o seu clamor se você está dividido? Se você está em oposição a Ele, como Ele pode atender a sua oração? Qual é o remédio para isso? Aqui a gente acabou de falar. Pecados não confessados. Pecou? A Bíblia fala que a gente tem um advogado diante de Deus, Jesus Cristo, o justo. Através da graça, da misericórdia e através do sangue de Jesus, reconhecendo os nossos pecados, as nossas iniquidades, verdadeiramente Deus ele vai, nos abençoa, e aí sim, a gente dobra os nossos joelhos e aí a gente vai ter convicção de que Deus vai poder ouvir as nossas orações. Abra sua Bíblia no livro de 1 João, lá para o final da Bíblia, perto de Apocalipse. É mais fácil você abrir a Bíblia do final e indo para trás. Fica mais fácil você achar. Maravilha, Deus. 1 João capítulo 3, versículo 22. 1 João capítulo 3, versículo 22. Glória a Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Maravilha, Deus. Senhor, faz a obra. Vamos lá? Todos acharam em nome de Jesus? 1 João, epístola de João, lá para o final da Bíblia. Primeira epístola de João, capítulo de número 3, e o versículo 22. E o seu mandamento é este: que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o seu mandamento. Isso. 1 João. Então, verdade. E qualquer coisa que lhe pedirmos dele, a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. 23. E o seu mandamento é este: que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros segundo o seu mandamento. Qualquer coisa que lhe pedirmos dele, a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos. O que faz a gente não ter a nossa oração atendida? O que impede Deus de não atender a nossa oração? Não guardar a palavra de Deus.
não guardar a lei do Senhor, não guardar as ordenanças do Senhor, isso impede Deus de atender, de ouvir, propriamente dito, a nossa oração. Porque se uma vez a gente busca a Deus em oração, levanta uma petição, um clamor, uma súplica, mas a gente não está em conformidade com a palavra dele, fica meio difícil, fica meio complicado. A gente entende, fica impossível. Porque aqui ele deu uma condição: qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos. Por quê? Guardamos os seus mandamentos. Em outras palavras, se a gente não guardar os mandamentos do Senhor, nós não vamos receber absolutamente nada. Por quê? Aí a gente entende o porquê que às vezes tem muitas pessoas que vêm na igreja, na casa do Senhor, e há anos faz campanha, há anos pede coisas ao Senhor, e por misericórdia Deus abençoa segundo a necessidade. Mas muitas orações que partem dessas pessoas não são atendidas. Por quê? Porque essas pessoas só querem aquilo que o dono da bênção pode oferecer, mas não querem compromisso com o dono da bênção segundo a palavra do Senhor. São pessoas chamadas interesseiras. Só está interessado naquilo que ele pode dar, mas aquilo que ele exige, aí ela não quer. Enquanto Deus estiver multiplicando pães e peixes, aí é bom, mas quando Deus fala que é hora de se arrepender, aí para mim a palavra não vale. Como Deus pode estar atento à oração de pessoas assim? Como Deus pode atender? Como Deus pode se prontificar e se manifestar a abençoar a vida de pessoas dessa forma? Então, primeira coisa, irmão, para você ter convicção que a sua oração também ela vai ser atendida ao Senhor, a condição está aqui: guardar os mandamentos do Senhor. Ou seja, andar conforme a Bíblia Sagrada. Aí você vai dobrar o joelho e você vai falar com Deus, e você vai ter convicção no seu coração de que Deus ele vai estar te ouvindo. Vamos ler? Marcos capítulo 11, versículo 25. Marcos capítulo 11, versículo 25, para a glória de Deus. Pecado não confessado é uma barreira para Deus não atender a nossa oração. Marcos capítulo 11, livro de Marcos, capítulo 11. Marcos capítulo 11, versículo de número 25. Marcos capítulo 11, versículo de número 25 e 26, para a glória do nome do Senhor. Marcos capítulo 11, versículo 25 e 26. Todos já encontraram? Diga amém. Amém, Jesus. E quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes também, vosso Pai que está no céu não vos perdoará as vossas ofensas. Irmão, o que impede Deus de ouvir a minha oração? A falta de perdão. Queremos a misericórdia do Senhor, mas a gente não quer ser misericordioso. Queremos o perdão divino, o perdão da parte de Deus, mas a gente não está apto a perdoar. Isso impede Deus de se relacionar com a gente através da oração e da gente se relacionar com Ele através da oração. Dentro dessa palavra nós entendemos que Deus está falando para mim, para você, para cada um de nós: olha, se você quer alcançar perdão, primeiro perdoe. Eu estou prontinho
A qualquer hora que você dobrar o joelho, eu estou pronto a te atender. Mas primeiro você vai, faz a sua parte, depois eu faço a minha. Glória a Deus. Porque antes de eu te perdoar, primeiro você tem que perdoar também. Primeiro você tem que liberar o perdão. E logo, irmãos, nós entendemos por quê. Porque se a gente não for perdoado por Deus, naturalmente a gente entende que está formada uma barreira entre nós e o Senhor. Porque naturalmente, sempre quando a gente pede perdão a Deus em oração, é por causa dos nossos pecados. Se Deus não perdoa os nossos pecados, e a Bíblia fala que os nossos pecados fazem divisão entre nós e o Senhor, uma vez a gente entende que a nossa oração não será atendida, porque nós estamos em débito com o Senhor. É como se você, por exemplo, comprasse na loja, vencesse a prestação daquela loja, se ficasse em dívida, passou, venceu, e aí você vai e chega naquela loja e fala assim: eu estou precisando de comprar mais uma coisa. O dono da loja vai falar para você: eu te vendo de novo, depois que você pagar o que você está devendo. Você só vai ter acesso para comprar depois que você pagar o que você está devendo. Diante da presença de Deus é isso: primeiro você paga a sua dívida, depois você vem e tem acesso para poder comprar mais. Em outras palavras, primeiro você perdoa para depois você ser perdoado. Ao ponto que a Bíblia fala o quê? Que se a gente for entregar uma oferta na casa do Senhor e a gente não tiver em comunhão com o nosso irmão, Deus, ele não recebe a nossa oferta. Antes da gente entregar uma oferta diante do altar do Senhor, a Bíblia fala o quê? Vai, reconcilia-te com teu irmão e depois você vai e entrega a oferta. A gente vê a força do perdão. E aí a gente entende. Muitas pessoas também não são atendidas os seus clamores diante da presença de Deus, porque querem tudo de Deus, querem a misericórdia, querem a compaixão, querem que Deus continue com a sua fidelidade, perdoando, que o sangue de Jesus se manifeste e purifique ele ou ela de todo pecado, mas ele não quer, ela não quer ser misericordioso, misericordiosa. Um exemplo assim, uma pessoa que conversava comigo. Um dia eu estava lá, comprar um cimento lá no lugar lá, e ele falou assim, estava de moto, falou: será que você consegue deixar esse saco de cimento para mim lá em tal lugar assim? Eu não tinha condições, porque eu já estava também atrasado. Falei: não, eu não tenho condições. Infelizmente eu não vou poder, te atender. E essa pessoa ficou com raiva de mim até hoje, assim, não conversa comigo. Uma situação assim, Não, mas aí dentro desse caso já é uma questão da pessoa. Se fosse uma situação contrária, se você tivesse pedido um favor e a pessoa não tivesse atendido, se ficasse, entre aspas, com raiva, com ódio, aí já seria uma outra questão. Aí você teria que procurar a pessoa e pedir perdão. Vamos ler, irmãos? Não vamos ler, não. Eu vou falar o versículo já. Vamos fazer a oração do Pai Nosso? Vamos? Pai Nosso? Não precisa levantar não, irmãos. É um modo de dizer. Não precisa levantar não. Os irmãos só acompanham comigo. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, a nós o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Vamos lá? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Na oração, parou. Na oração a gente já impõe: perdoa as nossas dívidas, Senhor, porque a gente também tem perdoado. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Em outras palavras, Deus, eu sei que o Senhor vai me atender porque eu já fiz a minha parte. Marque aí, Mateus capítulo 6, versículo 12, que é parte da oração do Pai Nosso. Só marcar aí, a gente já falou. Mateus capítulo 6, versículo de número 12. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mateus capítulo 6 e o verso de número 12.
Agora vamos abrir a Bíblia em Salmos. Bendito seja Deus. Salmos. Abra sua Bíblia no livro de Salmos. Glória a Deus. Maravilha, Senhor. Salmos, capítulo de número 66. Oh, glorioso Deus. Maravilha, Senhor. Salmos 66. Salmos 66. Glórias a Deus. No meio da Bíblia. Identifique aí. Salmos, capítulo 66. Para a glória de Deus. Todos já encontraram Salmos? Diga amém. Amém, Jesus. Então vamos correr o olho, como diz o Eliel, lá para o versículo 18. Vamos meditar. Amém? Visualizou aí? Então vamos ler. Se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. O que é isso? Pecado escondido. Sensibilidade, ou por que não dizer falta de sensibilidade, falta de temor ao Senhor. Sabe aqueles desejos impuros que vêm às vezes na nossa mente e naturalmente afeta, espiritualmente falando, o nosso coração? Aquela vontade de pecar e a gente vai e cede aquela vontade, dobrando assim os nossos joelhos. Deus, ele é impedido de ouvir a nossa oração. Deus, ele é impedido de ouvir o nosso clamor. Se a gente cede aos desejos do nosso coração, se a gente alimenta o pecado na nossa vida, isso também é impedimento para Deus ouvir as nossas orações. O salmista diz: se eu atender, ou seja, se eu der ouvidos à iniquidade, ao pecado, no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Aqui o salmista Davi estava expressando de uma maneira muito clara, ele estava querendo dizer o que? Senhor, eu sei que se eu continuar, eu sei que se eu como um homem, deixar que o pecado venha contagiar, deixar que o pecado venha tomar conta do meu coração, eu sei que quando eu for querer ter um diálogo com o Senhor não vai poder me ouvir, porque a gente acabou de falar que os nossos pecados fazem divisão entre nós e o Senhor. A gente aprendeu o quê? Que quando nós oramos, Deus, ele não olha e atenta para as nossas palavras propriamente ditas. Deus, ele não atenta no que se diz respeito a uma oração bonita. Deus, ele atenta para o nosso coração. A Bíblia fala: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Aí Deus vai ver você de joelhos, orando, buscando a Ele. Ele vai e olha direto para o seu coração e vê pecado. Como Ele pode te abençoar? Como Ele pode atender a sua oração? Como Ele pode atender o seu clamor? Se quando Ele vai olhar para o seu coração, Ele vê o seu coração manchado, cheio de mácula, cheio de pecado, cheio de iniquidade, Ele fica impedido. A própria Bíblia diz, Salmo 66, versículo 18, ele fica impedido de ouvir, de atender a nossa oração. Abra sua Bíblia no livro de 1 Pedro, lá para o final de novo. 1 Pedro, capítulo de número 3, lá para o finalzinho. 1 Pedro, capítulo de número 3. Louvado seja o nome do Senhor. 1 Pedro, capítulo de número 3. Identifique aí, 1 Pedro, capítulo de número 3. E quem estiver anotando, anote aí. 1 Pedro, capítulo de número 3, versículo de número 7. Principalmente para quem é casado e casado.
A gente não pode deixar de falar isso. Vamos ler? Todos já encontraram? Diga amém. Amém? Esse amém está meio fraco, irmãos. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Igualmente vós, maridos, coabitai com ela com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros na graça, para que não sejam impedidas as vossas orações. Deixa eu perguntar para os irmãos e para as irmãs. Não precisa responder, não. Vou perguntar, mas é só uma forma de dizer. Você sabia que até a questão sexual impede Deus de ouvir a oração? Às vezes a gente pensa assim, para Deus não ouvir a nossa oração é pecado, e não sei o quê, conforme a gente já falou. A lista é grande. Mas se tem uma coisa que afeta, e muita gente não sabe disso, da gravidade disso, principalmente quem é casado, é óbvio, quem é casado. Para quem um dia vai se casar, já fica esperto com isso. Quem é casado e quem um dia vai se casar, a falta de, como que eu posso dizer, usar uma palavra certa aqui, a falta de assistência, vamos dizer, a falta de concordância no relacionamento sexual do casal, isso também interfere Deus de ouvir a oração. Isso impede Deus de ouvir a oração. Às vezes, são homens e mulheres de oração. Vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. Homens e mulheres de oração, obreiros e obreiras da casa do Senhor, até mesmo pastores, preste atenção, vivem uma vida na casa de Deus, é bênção, louvado seja Deus. Cooperam na obra do Senhor, é bênção, louvado seja Deus. São pessoas que são exemplos na igreja, quem olha ele ou ela, vê pessoas, homens e mulheres de Deus, é bênção. São pessoas que têm compromisso com a obra, é bênção, prega a palavra, ora por revelação, tem os dons do Espírito Santo, mas se falhar dentro de casa, isso serve de impedimento para Deus ouvir a oração. Por que isso? Porque antes da igreja vem uma coisa chamada família. Antes da igreja vem uma coisa chamada família, porque a Bíblia fala o quê? Os solteiros cuidam das coisas do Senhor, e os casados cuidam da sua casa, do seu lar. Naturalmente o esposo da esposa, a esposa do esposo. E quando fala do cuidado, fala não é só de lavar a louça, não. Porque por muitas das vezes, às vezes a esposa principalmente pensa assim, eu tenho meus afazeres, eu sou uma mulher prendada. É mesmo? Por que você é prendada? Porque eu lavo, passo, sempre mantenho a cozinha limpa, deixo tudo organizado, deixo tudo bonito. Mas como que está a sua vida, o seu relacionamento íntimo com a sua esposa e vice-versa? Porque isso impede Deus de ouvir a oração. Vamos ler de novo? Igualmente vós, maridos, coabitai com ela com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus cordeiros na graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Aqui a gente entende que Deus poderia, através dessa palavra, dizer tantas coisas. Você não pode deixar de ter relacionamento com a sua esposa e vice-versa, porque pode agravar tal coisa, pode fazer tal coisa. Mas a única coisa que o Senhor deixou esclarecido aqui, que impede, é a oração. Poderia ser tanta coisa, o leque poderia ser tão grande, Poderia ser tão grande. Por exemplo, eu poderia chegar e falar assim, se você não se relacionar com a sua esposa e a esposa não se relacionar com o esposo, o Espírito Santo, ele se ausenta.
ou não tem como você ser usado nos dons do Espírito Santo. Mas aqui a Bíblia fala em Pedro que as nossas orações serão impedidas, ou seja, para que as nossas orações não sejam impedidas. Por exemplo, eu sou casado há 48 anos, 46 anos, 48 anos. Só que na hora que a gente tem que entrar na intimidade com a esposa, você tem que orar. Sim. Os dois. Exatamente. Você ora a Deus. Exatamente. Tem que orar. Sabe por quê, irmãos? Porque, Se orar, Satanás entra no meio. Exatamente. Isso que o irmão Zé Tavares falou, às vezes parece até uma coisa fora de lógica. Mas tem muitos casamentos destruídos. Quando eu falo destruído, não é propriamente divórcio, não. Tem muita gente que está casada, mas vive separada. Está entendendo, né? Dorme na mesma cama, mas vive separado, espiritualmente falando. Tem muita gente assim dentro da igreja. Tem muitos, por que não dizer líderes, pastores, obreiros e obreiras. Deixa eu falar só uma coisa para as irmãs e para os irmãos. Não escandaliza não, isso é Bíblia. Isso é Bíblia. Porque quando a gente fala, por exemplo, da parte sexual, muita gente tende isso para o lado carnal. Deixa eu explicar uma coisa para as irmãs e para os irmãos. Para quem não sabe, vai aprender hoje. Para quem já sabia, é só um reforço. Sexo, relacionamento, é de Deus. Foi Deus que constituiu o casamento e, em consequência disso, o relacionamento sexual. Então, isso é de Deus. Isso não é coisa do diabo. O que é do diabo? O que é pecado? Relacionamento fora do casamento, ou antes do casamento, mais conhecido como fornicação. Fora do casamento, adultério. Estando casado, isso é de Deus. Ao ponto que a Bíblia fala que uma não continuidade nisso, sem a sabedoria necessária, a Bíblia fala que isso faz com que a oração seja impedida. Deu para entender, irmãs? Amém? Irmãos, amém? Então, a gente não pode deixar de falar isso, né, irmãos? 1 João, capítulo 4. Glória a Deus. 1 João, capítulo 4. Permitindo Deus, muito breve a gente vai ter, né? Permitindo Deus, a gente vai ter um encontro de casal aqui, vai ter encontro de solteiro, para falar todas essas coisas. Porque tem muita gente que peca por não saber, não é porque quer pecar, porque não sabe. Né? É verdade, não sabia. Exatamente. 1 João, capítulo 4. Está pertinho aí, irmãos. Vira umas 2, 3 folhas aí, você já vai encontrar. 1 João, capítulo 4. Amém? Glória a Deus. Versículo de número 20. 1 João, capítulo 4, verso de número 20. Glória a Deus. Que diz assim: todos encontraram, digam amém. Amém, Jesus. 1 João, epístola de João. 1 João, capítulo 4, verso 20. Se alguém diz, eu amo a Deus, e aborrece ao seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? O que impede Deus de ouvir a nossa oração? O que impede Deus de ter um relacionamento com a gente e a gente ter um relacionamento com Ele? A falta de comunhão com os nossos irmãos. Não simplesmente irmãos carnais, é óbvio. Irmãos num plano geral, num plano espiritual. Porque como que a gente pode, irmãos, por exemplo, chegar diante do Senhor, dobrar os nossos joelhos, pedir algo ao Senhor? Como que a gente pode chegar diante do Senhor, glorificar o nome do Senhor, bendizer o nome do Senhor, magnificar o nome do Senhor, se a gente não consegue amar, se a gente não consegue viver em comunhão com os nossos irmãos que a gente vê? Até porque, pensa comigo, queridos irmãos e queridas irmãs, olha para mim e presta atenção.
eu sou pai. Correto? Todo mundo sabe que eu tenho 2 filhos. Suponhamos que os 2 já fossem grandes. Grande que eu digo assim, o meu mais velho tem 9 anos, o outro pequenininho. Mas suponhamos que os 2 tivessem a mesma idade. Eu sou pai. E aí eles brigassem, fizessem alguma coisa. O Natan fosse e pedisse perdão para o Luan. E o Luan não pede perdão para o Natan. Está naquela desavença. O Luan vai e me pede um presente. Eu, sendo pai, eu vou dar? Por que eu não vou dar? Ele está merecendo? Por quê? A primeira coisa que eu, como pai, vou fazer é o quê? Eu só vou te dar depois que você fizer as pazes com seu irmão. Ah, me dá um presente de Natal, me dá um negócio se eu passar de ano, dia das crianças, aí você me dá tal coisa. Mas obrigado com o irmão. Que pai, eu tô falando pai, que faria uma coisa dessa. Porque se eu, como pai, fizer algo desse tipo, eu vou estar incentivando a eles continuarem em discordância. Por quê? Naturalmente vai querer dizer o quê? Ah, eu briguei com meu irmão, nem precisei pedir desculpa, meu pai, pedi para ele ir lá e ele foi e me deu. Eu, sendo homem, pecador e falho, tenho esse senso. Imagina Deus que é santo. Imagina Deus que é santo. Então, para você chegar a Deus pedindo alguma coisa, primeiro você tem que estar de bem com o seu irmão. O relacionamento seu com seus irmãos, de um modo geral, tem que ser um relacionamento tranquilo, bom. Até porque a Bíblia fala que a igreja de Atos, os apóstolos, eles perseveravam unânimes na comunhão, no partir do pão e nas orações. Eles tinham tudo em comum. Em outras palavras, para a igreja crescer, é necessário a igreja estar em comunhão. Para o corpo de Cristo ser saudável, todos os membros têm que estar saudáveis. Por exemplo, você está com uma dor de cabeça. Quem já teve dor de cabeça, diga amém. Afeta você todinho, não afeta? É a cabeça que está doendo, mas você fica indisposto. Dependendo da dor de cabeça, você nem consegue trabalhar, nem consegue levantar da cama. A dor é na cabeça, mas afetou todo o corpo. Então, quando nós falamos de irmãos, membros, comunhão, a gente tem que estar bem com o nosso irmão. Por quê? Porque o corpo de Cristo, que somos cada um de nós, tem que estar 100%. E isso reflete quando a gente vai levantar uma oração diante de Deus. Vamos lá? Abra sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo 10. 1 Coríntios, capítulo de número 10. Glórias a Deus. Maravilha, Jesus. 1 Coríntios, capítulo 10. Irmão, nós vamos acelerar um pouquinho, porque depois a gente vai orar mais um minutinho, em nome de Jesus. 1 Coríntios, capítulo 10. Louvado seja Deus. Maravilha, Jesus. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 31. Versículo de número 31. Maravilha, Jesus. Todos já encontraram? Digam amém. Amém. Então vamos ler? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. O que impede Deus de atender as nossas orações? A motivação nossa ser errada. Por exemplo, a gente pedir alguma coisa a Deus em oração, sendo que a motivação não é para a glória de Deus. Vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo para os irmãos. A pessoa anda a pé. E naturalmente, quem anda a pé pede a Deus um carro. Óbvio. Já tendo carteira de motorista, é óbvio. Pede a Deus um carro, ou uma moto que seja. Né?
Só que a pergunta que fica é, ela está pedindo um carro para Deus em oração. Esse carro, ou essa moto, essa condução que essa pessoa está pedindo em oração, é para a glória de quem? Quando eu digo para a glória de Deus, não é que você vai ter que usar o seu carro só na igreja, só para a igreja. Mas o seu carro que você pede em oração, que você quer conquistar, que você quer que Deus te entregue, vai ser para a glória do nome do Senhor? Ou aquilo que você pede vai escandalizar o nome do Senhor? Você vai ser aquela pessoa que Deus te abençoa com o carro e você vem 1, 2 vezes por semana na igreja. Enquanto não tinha carro, vinha a semana inteira. E tem muitos casos assim. Quem conhece casos assim, diga amém. Eu conheço um punhado. Quem conhece pessoas assim, diga amém. A nossa motivação, quando a gente orar, pedir alguma coisa ao Senhor, espiritual, material, sentimental, financeira, que seja de um modo geral, a gente tem que entender que tudo tem que ser para a glória do Senhor. Porque olha o que a Bíblia diz: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, ou em outras palavras, qualquer outra coisa, que isso inclui a oração, fazei tudo, não é algumas coisas, fazei tudo para a glória de Deus. A nossa motivação, quando a gente dobrar os nossos joelhos para orar, tem que ser para a glória de Deus. Os nossos pedidos têm que ser para a glória de Deus. E quando a Bíblia fala quer comais, quer bebais, é literalmente falando. Quando você for comer, sabe, almoço, janta, na sua casa, até a comida que você come tem que ser para a glória de Deus. Aquilo que você bebe tem que ser para a glória de Deus. Aí muita gente pergunta, eu vou pegar um gancho aqui e falar: por que não pode beber bebida alcoólica? Precisa explicar? Ah, eu vou tomar uma cervejinha para a glória de Deus. É difícil, né? Ah, eu vou tomar uma pinguinha aqui para a glória de Deus. É difícil. Se comer demais também não é para a glória de Deus. Também não é para a glória de Deus. É um pecado que quase ninguém fala. Glutonaria. Um dia nós vamos estudar sobre isso. Então, quando fala quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, espiritual e material, isso incluindo oração, fazei tudo, absolutamente tudo, para a glória de Deus. Vamos ler Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10. Vamos ler em nome de Jesus. Marcos capítulo 10. Glória a Deus. Deus não atende pessoas egoístas. Pessoas que só pensam nela. Marcos capítulo 10. Vamos ler? Marcos capítulo 10. Segundo livro do Novo Testamento. Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10. Todos já encontraram Marcos? Digam amém. Versículo 35. Marcos 10, 35. A gente vai ler até o 40. Do 35 ao 40. Vamos lá? Que diz assim: e aproximaram-se dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo: mestre, queremos que nos faça o que pedirmos. E eles disse: que quereis que eu vos faça? E eles lhe disseram: concede-nos que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus lhe disse: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo e ser batizado com o batismo com que eu sou batizado? E eles lhe disseram: podemos, Jesus. Porém, disse-lhes: em verdade, vós bebereis o cálice que eu beber e sereis batizado com o batismo com que eu sou batizado. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não pertence a mim concedê-lo, mas isso
é para aqueles a quem está reservado. Em outras palavras, o que impede Deus de atender a nossa oração? Quando você for orar, irmão, até a gente vai falar isso semana que vem. Quando você for orar, não pense só em você, não. Você vai orar, irmão? Você sabe que tem um irmão à esquerda, à direita, que está precisando de um chacoalhão de Deus? Apresenta ele. Por quê? Tem muita gente egoísta quando vai orar. Como assim? Ah, Senhor, não é que as pessoas falam assim, mas eu vou dar um exemplo. Os irmãos entenderem. Senhor, eu quero que o Senhor me abençoe espiritualmente e o resto que se dane. O importante é eu estar bem com o Senhor. Me ajuda a ficar firme, me usa nas tuas mãos, o resto cada um se vira. Ah, ele pecou, ele desviou, ela desviou, ele desviou porque ele quis. Então, o Senhor me sustenta para mim não desviar e o resto que se exploda. Eu tenho que ser abençoado, o resto não. A minha casa tem que ser abençoada, as outras casas não. A igreja que eu dirijo tem que ser abençoada, as outras igrejas não. Deus não vai atender a sua oração. Porque eram 12 discípulos. 2 cara de pau chegou e falou: Senhor, deixa nós. E os 12? A saber, os outros 10. E os outros 10? Tipo assim, dá privilégio para nós, Senhor. Eles que... Como se diz, me usa, Senhor. Mas usa só eu, Senhor. Senhor, me dá um carro. Os outros que não tem, não precisam de dar carro para eles, não. Só para mim, Senhor. Eu preciso do carro, eles não. Eu preciso sair do aluguel, eles não. Motivação errada, egoísta na oração. Então lembra quando você for orar, dá uma parcelinha na sua oração. Você está pedindo para Deus te usar? Pede para Deus usar outras pessoas também. E digo mais, pede com sabedoria. Deus, usa ele mesmo. Usa mais do que eu, Senhor. Senhor, eu quero ganhar almas, mas usa outras pessoas também para ganhar almas. Senhor, eu quero ser usado no dom da cura, mas usa outras pessoas também para serem usados no dom da cura. E por aí vai, irmãos. Porque às vezes a gente é egoísta na oração. Às vezes a gente... Quem planta o bem, colhe o bem, né? Exatamente. Planta o mal, colhe o mal. Vamos abrir, irmãos, a nossa Bíblia? Tiago capítulo 4, versículo 3. Em concordância com isso. Tiago capítulo 4, versículo 3. Está mais para o finalzinho da Bíblia também. Tem uma concordância com isso que a gente acabou de falar. Vamos ler? Tiago capítulo 4, verso de número 3. Todos já encontraram? Digam amém. Então vamos ler. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. O que é isso? O que é deleite? Satisfação. O que é deleite? Você, desfrutar, se deleitar, ter o prazer. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. É o que a gente estava falando. Você quer um carro, mas você quer um carro para se mostrar. Aparecer. Você quer que Deus te dê condição de você vestir uma roupa boa para você chegar na igreja e se aparecer. Quando a Bíblia fala de pedir mal, não é a questão de pedir de forma correta, mas fala na questão da motivação. O que está por trás daquelas palavras. Eu dobrar o joelho e falar assim: Senhor, eu quero usar um terno de R$3.000. É errado eu pedir isso para Deus? Claro que não. Mas qual é a motivação de eu pedir para Deus me dar um terno de R$3.000? Qual é a motivação de eu pedir para Deus me dar o sapato mais fino e mais caro para me usar? Qual é a motivação de eu pedir para o Senhor: Senhor, eu quero usar só gravata de seda? Italiana, diga-se de passagem. Qual é a
a motivação? Se for conforme a gente acabou de ler, para a glória de Deus, eu tenho convicção, Deus, Ele é poderoso, Ele pode te dar condição, Ele pode te dar. Isso é exemplo, dando um exemplo interno aqui, mas isso abrange de um modo geral. Mas eu quero um terno de 3 mil reais. E aí eu subo em cima do altar e Deus é poderoso na minha vida. Pedi a Deus em oração com fé e Deus me deu um terno de 3 mil reais. Deus me abençoou. Chega na igreja e chega uma criança correndo, né? A criança chega e toca nele, não, 3 mil reais o terno. Encosta nele não. Terno de ouro. Motivação errada. Meu Deus. Motivação errada. Aí a Bíblia já fala o quê? A Bíblia já corta. Pediu, mas não recebeu. Por quê? Pediu mal. Motivação errada. Deus ouviu? Ouviu, mas Deus na hora já fala, não, você quer terno para se mostrar, então não tem como te dar. Ah, você quer o carro para quê? Para se mostrar? Então não vou te dar não. Ah, eu quero condição para reformar minha casa, para me levar os irmãos lá e mostrar para os irmãos. Minha casa. Que eu moro numa casa. Aí Deus vai falar, não, meu filho, eu não tenho como te abençoar porque a motivação sua é errada. Porque você não está fazendo para mim agora, você está fazendo para a sua satisfação pessoal. É a sua satisfação pessoal. Quem que vai se deleitar nisso? Unicamente você. Quem que vai se alegrar com isso? Unicamente você. O que está à esquerda, o que está à direita, não vai poder participar da sua alegria, porque vai ser uma satisfação pessoal sua. Então, infelizmente, eu não posso te abençoar. Então, a gente tem que ter cuidado com isso também. Vamos ler, irmãos. Provérbios, capítulo 1. A gente vai ficar faltando falar um monte de coisa, viu, irmãos? Mas já deu para ter uma noção, né? Como eu disse para os irmãos, a lista de impedimento no que se diz respeito a Deus ouvir oração, a lista é grande, irmãos. A lista é grande. A lista é grande. Capítulo 1. Provérbios fica depois de Salmos. Provérbios de Salomão. Fica depois de Salmos. Capítulo 1. Provérbios. Capítulo 1. Antes da gente ler o versículo, sabe aquele negócio que eu até conversei isso com a mocidade sábado, lá na sede. Sabe aquele negócio que Deus sempre vai falando? Aconselhando, usando alguém para aconselhar. Fulano não faz isso, fulano não faz aquilo, fulano não faz aquilo outro. Deus usando alguém para te alertar no que se diz respeito a alguma coisa. Vamos ler? 28. Provérbios capítulo 1, versículo 28. Que diz assim: então a mim clamarão, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, mas não me acharão, porque aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu caminho e fartar-se-ão dos seus próprios conselhos. Em outras palavras, Deus aconselha, Deus aconselha, Deus aconselha. Do conselho de Deus você não precisa. Agora, quando é uma satisfação pessoal sua, quando é alguma coisa que você está precisando, aí você vai clamar ao Senhor? De maneira nenhuma, Deus não vai atender. Está muito claro, está muito específico aqui. E entenda uma coisa, irmãos e irmãs, jovens, principalmente, que a gente tem falado muito. Quando a Bíblia fala de aconselhar, não fique esperando Deus descer do céu para te aconselhar, se materializar, que isso não vai acontecer. Não fique esperando só Deus usar alguém em revelação, por exemplo, para te aconselhar. Primeira coisa, como que Deus nos aconselha? Através da pregação da palavra. Aleluia. Quando nós sentamos na igreja, ou sentamos em algum lugar para ouvir a palavra de Deus, em outras palavras, é conselho para nós. Aleluia. Quando Deus usa alguém para te aconselhar a respeito de algo,
É Deus usando aquela pessoa para te aconselhar no que se diz respeito a um determinado caminho. Só que às vezes a gente não quer ouvir aquilo que Deus está falando. A gente não quer acatar os conselhos do Senhor. Aí a Bíblia fala o quê? Que quando você for buscar o Senhor, Deus não vai te ouvir. Quando você for buscar Ele de madrugada, você não vai encontrar nada. Você vai encontrar frio, você vai encontrar sono, menos Deus. Por quê? Pensa bem comigo. Vamos trazer o exemplo do pai de novo com o filho, conforme eu dei o exemplo. Imagina para você que é pai, irmão, para você que é mãe também. Imagina, você aconselha seu filho, não faz isso, não faz aquilo, não faz isso, não faz aquilo, esse caminho é errado, fazer isso é errado, não faz isso, você vai quebrar a cara, e dá 1 bilhão de conselhos, ele não te ouve nenhum conselho. Ele vai, quebra a cara, ele vai correr para buscar quem? A primeira coisa que nós como pais vamos falar é o quê? Se você tivesse ouvido o meu conselho, não teria acontecido isso. Se você tivesse atendido o meu conselho, não teria acontecido isso. Aí você vai chegar e o seu filho vai chegar diante de você e vai falar: pai, me dá tal coisa. O pai vai olhar, vai analisar a situação e falar assim: desobediente. Tudo que eu falo ele não faz. Tudo que eu peço, ele não atende. Tudo que eu aconselho ele a fazer, ele faz totalmente o contrário. O pai vai fazer? Não faz, irmão. Não faz. Para o bem do filho. Não é porque o pai é mau. O pai não faz para o bem do filho. Porque conforme o meu pai disse, a lei da semeadura. Você vai colher aquilo que você plantar, meu amigo. Se você plantar atenção, você vai colher atenção. Você quer a atenção de Deus, mas quando Deus quer a sua atenção, você não dá atenção para Ele, fica difícil dele te ouvir. Fica complicado. Deus, eu preciso de 1 minuto do Senhor. Deus fala assim: mas tem tempo que eu estou querendo 1 minuto seu também? Não tem. Faz tempo que eu estou querendo abrir um diálogo com você. Faz tempo que eu estou querendo que você tira essa dureza desse coração, ouve o meu conselho, pratica aquilo que eu estou falando, e você não me ouve. Como você quer falar comigo, eu também quero falar com você. Como você quer que eu faça, eu também quero. Mas fica difícil. Você só quer ouvir. Você só quer ouvir, mas não quer praticar. E aí você quer que eu ouça e faça aquilo que você quer. Fica difícil. Impedimento na oração. Fica atento aos conselhos de Deus. Às vezes você acha que é o homem, mas é Deus. Às vezes você acha que é chatice do homem, mas é Deus. Às vezes você acha que é besteira, mas é Deus. E isso impede Deus de atender a sua oração. Vou dar um exemplo espiritual. Você quer ser usado nas mãos de Deus. Pregação da palavra, nos dons do Espírito Santo. Você quer ser uma tocha na mão do Senhor. Isso é errado? Não. Só que por trás disso tem algumas coisas. Por exemplo, por trás disso tem alguém te aconselhando: vigie, ora mais. Deus vai fazer, mas você tem que buscar mais. Deus tem que fazer, mas você tem que orar mais. Sai da internet e busca mais a Deus. Não fica tanto tempo no Facebook, lê mais a Bíblia. E a pessoa vai te aconselhando e tal, e tal. Você não faz nada disso. Aí você dobra o joelho e fala: Senhor, me usa nas tuas mãos. Aí Deus vai olhar e falar assim: eu te dei conselho para você orar, você não quis orar. Eu te dei conselho para você ler a minha palavra, você não lê. Eu te dei conselho para você se apartar de determinadas coisas e fazer determinadas coisas. Você não acatou meu conselho. Você quer ser usado, mas você não tem feito por onde. Eu tenho te aconselhado, eu tenho te mostrado o caminho, mas você não tem feito por onde. Quer ver um exemplo? Quantas pessoas estão no ministério travado na presença de Deus? Quantas pessoas já eram para estar longe? Quando eu digo longe, eu não falo de país, eu falo na questão do crescimento ministerial. Mas por que está parado?
Por culpa de Deus? Não. Por falta de oração? Não. Às vezes são pessoas que já falaram com Deus assim, ó, se tiver alguém em nosso meio, essa palavra é para você, toma posse. E eu creio que tem, que Deus não fala com a parede. Glória a Deus. Deus não fala com quem está ausente, Deus fala com quem está presente. Talvez você é aquela pessoa que fala assim, ó Deus, há tanto tempo eu estou te buscando e até hoje o Senhor não cumpriu as promessas na minha vida. Há tanto tempo eu estou te aconselhando, estou te dando o caminho, estou te dando a diretriz para você ser abençoado e você não ouve o meu conselho. Como é que eu vou te abençoar? Como é que eu vou te usar? Isso eu estou dando um exemplo na questão espiritual ministerial, mas isso abrange de um modo geral. Isso abrange de um modo... Vou dar um exemplo, família. Há tanto tempo a pessoa ora pela salvação do filho. E Deus usa pessoas para aconselhar, ó, não discute com seu filho. Como se diz no português, claro. Não quebra o pau com seu filho, não. Não fica insistindo com ele, não. Não amaldiçoa ele, não. Você faz totalmente ao contrário. Como que Deus vai atender a sua oração? Se você não acata o conselho dele. Como que Deus vai atender a sua oração? Fica difícil. Amém? Abra sua Bíblia em Deuteronômio, lá no começo. Nós já vamos encerrar, não? Meu Deus. Tem muita coisa para falar ainda. Deuteronômio, 5º livro da Bíblia. Pega lá no começo e vai folheando. 5º livro. Deuteronômio. Capítulo 1, versículo 26. Exatamente. Fica depois de Números. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Capítulo 1, verso 26. Que diz assim. Posso ler, irmãos, em nome de Jesus? Eu vou ler aqui e fica com a Bíblia aberta. Deuteronômio, capítulo 1, verso 26. Porém, vós não quisestes subir, mas fostes rebeldes ao meu mandado, ao mandado do Senhor vosso Deus. Capítulo 45 de Deuteronômio também. Vamos ler? Deuteronômio 1, 26, a gente acabou de ler, e agora o 45. Deuteronômio 1, 45. Tornando-vos, pois, vós e chorando perante o Senhor não ouviu a voz, nem vos escutou. Você sabe por que Deus não ouviu esse povo? Por quê? Desobediência. Filhos desobedientes que querem que o pai atende a sua vontade. Filhos rebeldes que querem que o Senhor esteja pronto a fazer, mas não estão prontos a obedecer à voz do seu pai, à voz do seu Senhor. Isso impede Deus de também ouvir as nossas orações. Desobediência, até porque desobediência é pecado. E a gente já explicou hoje sobre isso. Vamos ler? Zacarias. Zacarias capítulo 7. Está lá para o final do Antigo Testamento. Zacarias capítulo 7. Já nós vamos terminar. Só lembrando, viu, irmãos, que o reloginho ali está adiantado um pouquinho. Zacarias. Antes de Malaquias. Zacarias capítulo 7. Bom assim, né? Que a gente vai para lá, vem para cá, vai para lá, vem para cá. Exatamente. Isso, Zacarias capítulo 7. Zacarias capítulo 7, versículo de número 13. Vou ler, irmãos. Zacarias capítulo 7, verso de número 13.
E aconteceu que, como ele clamou, eles não ouviram. Assim também eles clamaram, mas eu não ouvirei, diz o Senhor dos Exércitos. Depois os irmãos leem o contexto aí, mas o que impede Deus de ouvir a nossa oração? Uma coisa chamada teimosia. Sabe aquele negócio que você acha que você sabe tudo? Você acha que você está certo em tudo? Você não precisa de conselho de ninguém? Sabe? A pessoa teimosa, você fala assim, não vai por esse caminho, eu vou. A pessoa paga para ver. Não faz isso, a pessoa pega e faz. Faz isso, a pessoa pega e não faz. Teimoso. Fica difícil Deus de ouvir a oração. Vamos voltar lá em Provérbios. Está pertinho aí. Vai para trás um pouquinho. Provérbios capítulo 28. Provérbios capítulo 28. Louvado seja o nome do Senhor. A gente aprendeu sobre os inimigos da oração semana passada. Hoje nós estamos falando sobre os impedimentos à oração, aquilo que impede Deus de ouvir a nossa oração. Provérbios capítulo 28, para a glória de Deus. Provérbios 28, e já nós vamos, irmãos, me falta 5 minutinhos para a gente encerrar. O relógio está adiantado, são agora 9h24. Provérbios capítulo 28. Todos já encontraram? Digam amém. Provérbios capítulo 28, verso de número 9. Vamos lá? O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Conselho, lei, palavra, Bíblia, exortação. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Já pensou você orar a Deus e falar assim, que oração abominável? Deu para parar para pensar nisso, irmãos? Você está orando a Deus, você dobra o seu joelho e a sua oração subir como forma abominável diante do Senhor? Mas por que acontece isso? Pela falta de guardar a lei do Senhor. Falta de guardar a palavra de Deus. Ou seja, o que isso a gente pode trazer em outras palavras? Desprezar a palavra de Deus. E muitos fazem isso. Por exemplo, essa palavra serve para mim, eu tomo posse dela. Palavra de bênção eu tomo posse. Palavra de puxão de orelha não serve para mim. Essa eu desprezo. Crentes que andam espiritualmente falando, com 2 sacos, né? Aquilo que é bênção, aquilo que é porta aberta, aquilo que é prosperidade, aquilo que é vitória, aquilo que é milagre, para mim serve. Aquilo que é para consertar, santificar, mudar de vida, abandonar o pecado, viver uma nova vida com Deus, isso para mim não serve. Desprezo da lei. Aí quando vai dobrar o joelho é abominável. Por quê? Porque não tem prazer na lei do Senhor. Abomina, despreza a lei do Senhor. Vamos ler, irmãos, para a gente encerrar. Provérbios mesmo. Vamos ler, já estamos aí mesmo. 21. Provérbios capítulo 21. Provérbios capítulo 21, versículo 13. Provérbios capítulo 21, versículo de número 13, que diz assim: o que tapa o seu ouvido ao clamor do pobre também clamará e não será ouvido.
Aí está bem claro, né, irmãos? Sabe aquela pessoa necessitada que você faz que você não vê? Sabe aquela pessoa que precisa que você estenda a mão para ela? Isso falando na questão material, questão de uma conta de água, uma conta de luz, uma cesta básica. Você tem condição, sabe, aquele vizinho, aquela vizinha que não tem condição financeira, que os filhos estão passando fome, estão chorando por causa de um leite, você tem condição de comprar e você não é generoso? Isso impede Deus de ouvir sua oração também. Sabe por que tem muitas igrejas que não são igrejas que não são abençoadas? Exatamente por causa disso. Igrejas que recebem o dízimo, quando tem um membro passando por necessidade, a igreja não olha o lado do membro. Aí a oração dessa igreja não passa do teto. Ou, por que não dizer, não sai do céu da boca. Por quê? Porque falta generosidade. Falta olhar, sabe aquele negócio do amor ao próximo? Sabe aquela hipocrisia que você fala que você ama a Deus, mas você não consegue amar e ver a necessidade daquele seu vizinho que está do seu lado? Isso impede Deus de ouvir também as nossas orações. Para a gente encerrar, eu vou achar um aqui. Legal, para a gente encerrar. Em nome de Jesus. Ezequiel capítulo 14, para a gente encerrar. Ezequiel capítulo 14. Ezequiel capítulo 14. E já nós encerramos. Depois dessa meditação a gente encerra. Fazemos a última oração em nome de Jesus. Ezequiel capítulo 14. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 14. Depois de Lamentações de Jeremias. Todos já encontraram? Diga amém. 14, versículo 1. Vamos ler até o versículo 6. E vieram assim alguns homens dos anciãos de Israel e se assentaram diante de mim. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, estes homens levantaram seus ídolos no seu coração, e o tropeço da sua maldade puseram diante da sua face. Devo eu, de alguma maneira, ser interrogado por eles? Portanto, fala com eles e dizes: assim diz o Senhor Jeová: qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos no seu coração e puser tropeço da sua maldade diante da sua face, e vier ao profeta, e eu, o Senhor, vindo ele, lhe responderei conforme a multidão dos seus ídolos, para que possa apanhar a casa de Israel no seu coração, porquanto todos se apartaram de mim para seguirem os seus ídolos. Portanto, dize a casa de Israel: assim diz o Senhor Jeová: convertei-vos e deixai-vos os vossos ídolos, e desviai os vossos rostos de todas as vossas abominações. Que impede Deus de ouvir a nossa oração? A gente já falou um pouquinho sobre isso. Interesses pessoais. Quando a Bíblia fala de ídolos aqui, não é simplesmente, nesse caso, a Bíblia fala de ídolos e imagens, aplicando ao povo de Israel. Só que aqui, quando a Bíblia fala sobre ídolo vai muito mais além do que a gente pensa. Porque é triste dizer isso, mas, falando de ídolo, hoje, os cristãos, com as suas recessões, graças a Deus por isso, muitas das vezes condenam os católicos do pecado da idolatria. Ah, você tem imagem em casa e que não sei o quê, mas quantos cristãos idolatram cantores, pregadores, pastores, obreiras? E quando a Bíblia fala de ídolo, é tudo aquilo que você coloca à frente. Por exemplo, esse ventilador pode se tornar um ídolo para mim.
Aí quando a Bíblia fala que as nossas orações é impedida por causa dos nossos ídolos, é aquilo que a gente deixa sobressair no nosso coração, é a avareza do nosso coração, é o engrandecimento do nosso coração. A gente quer para ser, a gente quer para aparecer, a gente quer para se mostrar. Isso impede Deus de ouvir as nossas orações. Fique de pé em nome de Jesus. É claro que o leque é grande, né, irmãos? Muita coisa não deu tempo da gente falar.